30, vamos trazer então a nossa convidada para o segundo bloco do programa, já está nos bastidores. Manuela Dávila vem para cá com a gente, recebam com carinho, gente. Seja bem-vinda, Manu, tudo bem? Tudo bem, gente. Tudo bom, Manu? Tudo ótimo, deixa eu arrumar a câmera aqui, vamos botar a Manu já legal. Já entrei me tirando. Oi? Já entrei, eu tirei. Essa botoneira aqui é complicada, eu tento me acostumar com ela e eu não consigo, viu? Tem umas coisas que eu não consigo lidar. Manu, vamos começar pelo seguinte, ó. Eu sei que você também tem clube do livro, né? E aí nós vamos ter que começar falando sobre isso. O estrago que o Felipe Neto fez ontem ao produzir uma peça sobre o próximo texto dele, o próximo livro que ele vai trabalhar no clube do livro dele. E até agora, pelo menos 10 dos maiores veículos de imprensa do Brasil ainda noticiam que ele vai ser candidato à presidência da República. Que mato sem cachorro a gente está também na leitura básica, né? Não só na leitura de uma obra como do George Orwell, mas também na leitura básica de uma peça que está ali cheia de enigmas facilmente identificáveis, né, Manuela? Seja bem-vindo. Eu acho que o que o Felipe fez é revelador de muitas coisas, né? Hoje de manhã eu estava falando com ele sobre isso. Primeiro, é revelador do tempo que a gente vive. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que acreditaram, as pessoas que compraram essa discussão, elas estão simplesmente de acordo com o tempo que elas vivem, gente. A gente vive num tempo que o Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil. A gente vive num tempo em que esse ex-presidente distribui uma medalha ridícula, né, mal feita, feia, na qual está escrito que ele é imbrochável, ou seja, a manifestação mais emblemática da política da testosterona do planeta Terra, né? O cara tem que reafirmar a sua sexualidade e a dos outros, com quem, até onde eu sei, ele não se relacionou, né? A partir de uma medalha. Então, é um tempo do absurdo, é um tempo do ridículo político, é um tempo do caricato, é um tempo em que a lacração é feita sem conteúdo nenhum, porque pode lacrar com conteúdo, né? A lacração é feita de forma absolutamente superficial nesse esforço social coletivo para entender o que são os modelos algorítmicos e como funcionam as plataformas, as redes sociais e, eu diria, o capitalismo nesse tempo que a gente está vivendo. Então, eu não acho que ninguém é burro, eu não acho que ninguém é ridículo, eu não acho que ninguém fez errado ao repercutir, né? Porque podia ser verdade. Podia ser verdade, porque há poucos dias atrás a gente estava debatendo a possibilidade do Gustavo Lima ser candidato a presidente. E vejam, seria um candidato competitivo. A gente está falando de um vizinho como a Argentina, que é governado por um comentarista de TV, que era o palhaço da TV, que é o Javier Milei. Né? Então, assim, o Felipe é um cara inteligente, é um cara estudioso, é um cara dedicado. Por qual razão ele não poderia concorrer? Eu, na hora que ele botou, eu pensei, cara, com quem será que ele está conversando sobre política? Porque comigo não é, com quem será? Fiquei curiosa, né? Porque da onde veio? Então, assim, porque eu recebi a notícia antes de ver o vídeo, né? Então, eu estava até conversando com ele hoje. Então, revela isso. Segundo, revela a nossa baixa leitura. O Brasil é um país que lê pouco. O Brasil é um país que, mesmo a sua elite política, elite aqui entre várias aspas, tá, gente? Mas o povo que ocupa os espaços de poder não lê, não fala sobre o livro, não fala sobre leitura. Isso é absolutamente conectado com o fato de nós sermos um país que acredita tanto nos conteúdos de desinformação. Por quê? Porque a desinformação ela também encontra mais crença em pessoas com menos camadas de subjetividade. Porque lê e acha que o texto é o texto, o que está dado é o que está dado, não tem camadas, né? Então revela isso. E revela, porque, claro, naquele caso é uma peça sobre uma grande obra, né? Sobre uma obra que fala sobre esse nosso tempo. Então eu acho que é revelador de várias coisas e acaba, apesar de não ter sido o propósito do Felipe, acaba trazendo, né, muitos dos problemas que a gente enfrenta à tona. Tu disseste, né, Tiago, nesse momento eu coordeno o maior clube de leitura feminista do Brasil. Nós somos 3.500 mulheres que debatem novelas e teoria, né? A gente faz um romance e depois um livro teórico, né?
E vamos fazer isso até o final de setembro, intercalando com encontros que são semanais, encontros comigo, encontros com professoras e leitura coletiva, né? E leitura guiada, ou seja, a gente debate as obras juntas e estuda as obras juntos, tanto as novelas quanto os livros teóricos de autoras de estudiosas, né? Do feminismo. Vê bem, essa é a 10ª edição do clube. Eu não fiz isso por nada, né? Eu, antes de entrar aqui, estava numa reunião de uma articulação de mediadoras de leitura que nós temos. Porque, para mim, isso é imprescindível para o Brasil poder enfrentar o momento que vive, né? Nós estudarmos, nós não temos vergonha de dizer que é preciso estudar. Enfim, isso é uma coisa que fez parte da minha vida. Uma vez eu fui ofendida num debate, né, Tiago? Tu sabe porque tu é daqui também, mas às vezes o pessoal do Brasil, velho de guerra, fica chocado, né? Mas eu fui acusada num debate que eu estudava demais. O meu defeito era estudar demais. Né? Então, é um pouco parte da cultura política do Brasil, né? Essa ode à não leitura, etc. Chega a ser descolado da realidade, né? Os mesmos parlamentares que depois tentam desvalidar um projeto como um pé de meia da vida, que tenta, né, de alguma maneira, vitaminar o comprometimento com a não invasão escolar, são aqueles que ficam gritando contra processos educacionais. E aí hoje repercute bastante, né, Manuela, uma entrevista sua, que fala sobre a falta de mobilização na esquerda, né, dizendo que isso é uma realidade, tem que ser encarada de frente, né, e você atribui em especial a essa migração, ou talvez essa falta de tato na migração, do que sempre foi feito no campo da política para as redes sociais. Gostaria que você desdobrasse um pouco a tua percepção a respeito disso, porque nos últimos dias reverberou bastante, né? Se foi válido ou não, se foi adequado ou não, se funcionou ou não, por exemplo, a chamada do ato sem anistia no último domingo, em especial em São Paulo, mas que mobilizou outras capitais. E é claro, né? A forma que tem vindo como uma frase pronta. A esquerda não sabe se comunicar, a esquerda não sabe se comunicar. Então, em que pé isso está se dando, ao teu ver, para produzir essa interpretação? Tiago, eu sou de uma turma que acha que a gente erra bastante na comunicação, né? Eu sou jornalista, eu trabalho com isso, me elegi todas as vezes, né, com votações que surpreendiam setores da política tradicional, mas com uma comunicação que era absolutamente ousada, conectada nas redes. Vê, quando eu deixei de ser candidata à presidência em 2018 para me tornar vice, eu tinha 3% dos votos, né, de intenção de voto, só com o trabalho feito presencial, territorial e internet. Então, existe um espaço, existem erros. Mas eu acho que é superficial a gente dizer que todos os erros ou que todos os limites da esquerda estão na comunicação. É quase como se a gente culpasse a técnica, né, a forma, pelos nossos outros problemas. É evidente que o debate sobre a técnica sempre foi importante, não por nada, né, o Lenin falava sobre isso na época do período da Revolução Russa. Né? E a forma, né? A chegada da imprensa, a chegada do rádio sempre fez com que nós debatêssemos, né, os problemas e a maneira como os problemas da sociedade se dariam. Ocorre que, no caso das redes sociais, dizer que as redes são comunicação já é o problema em si. Entende? Porque vocês aqui, por exemplo, têm um programa jornalístico, esse é o propósito de vocês. Agora, se a gente imaginar que o que acontece no ambiente virtual é tudo jornalismo ou é tudo comunicação no sentido jornalístico, porque quando falam que o problema está na comunicação é no sentido jornalístico e publicitário, não no sentido de que tudo é comunicação, não é no sentido mais filosófico. Então, vamos lá. Se a gente está te disser isso, a gente vai abstrair o que de mais complexo aconteceu na sociedade com as redes sociais, que é uma espécie, eu vou falar sinteticamente, óbvio, mas que é uma espécie de transferência da esfera pública, que é um conceito de Habermas, né, mas da esfera pública para o que alguns pesquisadores chamam de esfera digital. Se a gente não pensa assim, se a gente não compreende que o espaço de debate público, que a internet ou as redes, como convencionaram chamar, são uma espécie de assembleia popular permanente, a gente não entende a origem dos problemas que nós tivemos no último período, como é o caso do escândalo que ficou conhecido, escândalo no sentido da crise da blusinha da Shein, né? Shein, né? Todo mundo, né? Do site de compras,
que eu aprendi a chamar de Shine, agora não vou nunca mais conseguir mudar na minha cabeça, ou do Pix. Por que vamos falar sobre o Pix? O Pix é uma das coisas que mais faz parte da rotina do povo brasileiro e que foi absolutamente transformador na forma como o comércio, né, o comércio formal, o comércio informal, as nossas relações passaram a se dar no Brasil, correto? Correto. Qualquer questão sobre o Pix é, portanto, absolutamente relevante, porque atravessa a rotina das pessoas. Eu ousaria dizer tanto quanto o preço da comida, porque está ali todo dia, o dia inteiro na vida, né? Vai comprar, vai pagar na rua, né? Às vezes eu paro no sinal e aí o pessoal, pô, Manuela, não vai pegar morango? Eu falo, não tem dinheiro, mas tem Pix. Eu falo, putz, tá aqui, dá pra ter de morango, né? Não então, tem como fugir. Então, em todos os sentidos. Ok, antigamente, quando a gente desenhava uma política pública, quando a gente elaborava uma legislação, a gente fazia isso com especialistas, com algumas pessoas que a gente ouvia, audiência pública na Câmara. O que teve de mais ousado foi um negócio que eu fiz uma vez, que foi 30% do relatório do Estatuto da Juventude ser a partir de opinião popular. As pessoas mandavam ali num site que a Câmara desenvolveu, que é o E-Democracia, suas opiniões sobre a lei. Mas o debate ele era restrito. É aqui que eu quero chegar. Hoje, o ministro pensa em fazer algo com o Pix, o debate vai para a esfera pública, para a esfera digital. E as pessoas elas estão debatendo e estão discutindo e estão avaliando, mesmo sem os insumos, os elementos para fazer essa análise. E, portanto, quem governa, quem gere, quem idealiza um projeto para o país, tem que levar isso em consideração na elaboração da política. É por isso que, para mim, o problema central reside na compreensão política sobre o processo, sobre a transformação social com as redes. Eu preferiria dizer que é na comunicação. Às vezes as pessoas dizem assim, vai lá, ajuda o fulano, ajuda o Beltrano. Ontem encontrei um amigo pesquisador, né, de Instituto de Pesquisa, disse, tu tem que ajudar o Beltrano. Eu adoraria que desse para ajudar tecnicamente. Edita o vídeo com 14 segundos. Claro que isso incide. Óbvio que incide, né? Faz com fundo preto, faz com a luz contra a luz. Cara, só que sempre incidiu. Só que a mensagem, a forma, né, não é o central nesse caso do nosso problema, é parte do nosso problema. Então, por exemplo, alguém me fala assim, mas no caso do Pix tinha fake news, Manuela. Óbvio. Quem é que faz política no Brasil hoje sem pensar em fake news? Olha, eu tenho a minha vida atravessada por desinformação desde 2014. Verdade. Cada passo que eu dou é pensado no que vão dizer. Eu faço palestra, já falo assim, pessoal, quando vocês forem cortar, não cortem a partir daqui, porque vai parecer mentira. Óbvio. Então, não levar em conta o sistema de desinformação já é um erro de natureza política. Então, para mim, Thiago, não é que não tenha problemas técnicos, não é que não possa melhorar a qualidade, a minutagem, a linguagem, sempre pode. Mas mesmo que melhore tudo, se não compreendermos que as redes são um espaço de mobilização, de organização, de disputa de ideias, né, a gente não vai conseguir resolver os problemas que a gente enfrenta. Maravilhoso. E é importante